Hey pessoal, aqui é o Capan e eu andei pensando em algumas coisas esses dias e eu resolvi compartilhar com vocês nessa nova série de podcasts. Por que não? Eu tenho andado pensando muito sobre algumas coisas, algumas considerações sobre notícias, sobre coisas que eu tenho andado assistindo e eu achei que seria legal compartilhar com vocês. Não que alguém vá se importar, mas enfim, eu faço o que eu quero. O primeiro assunto que eu queria tratar era sobre a continuação de Labirinto. Não é um remake, não é um reboot, é uma continuação. Eu pensei em como isso poderia funcionar. Você sabe que eu morro de medo dessas coisas não dar certo. A Disney não tem dado muito certo há algum tempo. Agora eles parecem ter melhorado com Cinderela, com o Livro da Selva, que eu ainda não assisti, aliás. Mas já ouvi muito bem dele. Mas Alice foi ruim, Malévola foi horrível. E eu sempre tenho um pé atrás da orelha. Essa expressão é? Dane-se. Eu sempre fico desconfiado quando vem um remake desses. Eles vão lançar agora o Meu Amigo Dragão, né? O Pete's Dragon. Esse é outro que eu tô morrendo de medo só de ver as imagens. Do mesmo jeito com Power Rangers, só de ver as imagens eu já fico... Não, cara, não, tá uma merda. Apaga e faz de novo. E Labirinto sendo um dos meus filmes favoritos, é claro que eu fiquei com medo quando anunciaram a sequência. É um projeto que eles estão trabalhando desde 2014, então foi antes do falecimento do Bowie. Então o time de anunciar o filme foi errado, mas enfim, fora disso, eu fiquei pensando em algumas formas de como isso poderia funcionar. A princípio eu pensei em contar o passado de Jared. Pouco sabe, mas foi desenvolvido uma história em quadrinhos que servia como uma prequela para o filme, mostrando como o Jared foi enganado por uma bruxa e como ele foi parar lá e se tornou o rei dos goblins. A ideia, embora ela pareça muito com Malévola, ela na verdade pode funcionar muito bem. Até porque a gente não tem mais David Bowie para ser o Jared, então teria só que usar a mesma tática que a Disney vai fazer com o Han Solo, que é fazer um filme com ele mais jovem. Então vão precisar de outro ator. Ok, então a gente precisaria achar um outro ator que fosse parecido com David Bowie, que tivesse os mesmos trejeitos, ou que ele aprendesse os trejeitos e o sotaque e etc. Mas aí eu fui pesquisar agora e vai ser realmente uma continuação. Então essa ideia está descartada, embora possa ser usada para flashback, que é uma ideia boa e que dá ideias de ótimos visuais de como ele se tornou o rei dos goblins, e aí exércitos de goblins e pá contra a bruxa, uma coisa bem Oz, The Great and Powerful mesmo. Que, parando para pensar, não deu muito certo também, mas por outros motivos. Mas é uma ideia interessante que poderia funcionar para o filme, mas não vão fazer. Então, como raios a gente poderia fazer um Labirinto, sendo uma continuação do primeiro filme, sem David Bowie? A alternativa inicial seria fazer com outro ator. Mas a gente entra num problema, porque ele não é simplesmente um fantoche, ele não é simplesmente um personagem de animação que você pode trocar o ator e dar-se um jeito. É um personagem fixo, é como você querer trocar os atores dos 4 Caça-Fantasmas, mas continuando os mesmos personagens. É idiota, é uma ideia idiota, sim, falando de verdade. É uma responsabilidade muito grande para um ator pegar um personagem que já foi criado, que já foi estabelecido de um ator e pegar esse manto e desenvolver algo com ele é muito complicado e é muito arriscado. Eu não acho que o estúdio vai fazer isso. Eu acho pouco provável. Mas como isso poderia funcionar? Algumas teorias sugerem de que a história vai seguir Jared em busca de nova rainha depois que ele falhou com Sarah. Tem na verdade uma história em quadrinhos no estilo japonês que conta o Jared agora tentando trazer o Toby, o irmão de Sarah, para o mundo dele, o mundo dos goblins. Eu ainda não li, eu não sei como a história se desenrola, eu não sei se é bom ou se é ruim,
Mas eu também não acho que vai acontecer. O que eu acho mais provável é que seja uma filha da Sarah, inclusive podendo ser interpretada pela própria Jennifer Connelly. A Jennifer Connelly poderia voltar a interpretar a Sarah. Por que isso? Porque ela ainda está nativa, ela ainda atua, ela fez aquela bomba que foi o filme do Noé. Ela atuou em outra coisa também agora que eu não estou lembrado, mas de coisa grande que ela fez foi aquela bomba do Noé. E ela continua com a mesma fisionomia da Sarah, continua com ela, só que envelhecida, mais magra. Ela poderia engordar um pouquinho para ganhar massa muscular, para ganhar bochecha e tal, para parecer mais com a Sarah, porque em Noé ela estava muito magra mesmo. E poderia ser Jareth tentando com a filha dela, mas ao invés de ser o próprio Jareth, a imagem que a gente tem de Jareth, poderia ser, por exemplo, digamos que o filme vá se passar no mundo, no tempo atual. O que eu acho que vai ser? Se vai ser uma sequência, eu não acho que vai ser imediatamente depois, vai ser um tempo depois. Se você não prestar atenção no filme Labirinto, a Sarah, aparentemente, o cenário sugere que a mãe da Sarah foi viver com um roqueiro, ou que ela teve alguma fé com um roqueiro. Não, eles nunca deixam explícito isso. Tem uma foto ou outra do tal roqueiro com a mãe dela e tal. Tem um estátua do Jareth no quarto dela. Se vocês forem ver o quarto da Sarah, é uma maravilha assim, de referência para você tentar pegar um pouco mais da história, dos conceitos. É fascinante. Eu acho que ela, a filha da Sarah, suponhamos que essa seja a ideia, que a Sarah tem uma filha e que Jareth escolheu ela para ser a nova rainha. Jareth, na pele de David Bowie, ele já tinha uma pegada mais rock and roll mesmo, né? Roqueiro, aquele super estrela, porque era um reflexo do que a mãe dela vivia. Então nesse caso seria uma coisa mais moderna, mas aí vai de colocar, sei lá, um One Direction, alguma coisa assim, algum K-pop, que seria interessante colocar um K-pop, mas eu não acredito que os fãs iriam gostar. Uma das escritoras do filme, eu acho que é escritora, não tenho certeza, ela diz que ama o filme, que quer respeitar as raízes do filme. Então essa é uma alternativa muito válida, mas eu também pensei que poderia ser um youtuber da vida, que poderia ser uma pessoa assim, que a menina amasse aquele youtuber e tal. E o Jareth se apresentaria mais nessa pegada de youtuber. Só que tem aqueles dois problemas com essas ideias, né? Toda a questão de como a gente vê essas ideias. Ele certamente seria uma ideia de nicho, ia agradar só um público muito específico e que talvez não fosse necessariamente o público do filme que cresceu com o filme, ou que como eu, que amou o filme depois de crescido. São ideias possíveis, são ideias bem prováveis, mas eu não sei se elas seriam viáveis. Mas isso depende muito da forma como eles vão fazer. Porque se ele for um youtuber que realmente tem algum trejeito do Jareth, ou eu não sei como eles vão fazer isso. Ok? Eu estou só jogando algumas ideias, mas é uma possibilidade de como eles poderiam fazer. Poderia ser um Jareth novo, poderia ser um ator novo, porque ele teria que se apresentar de uma forma que a menina quisesse, que ela tivesse alguma referência. Porque o Jareth, em teoria, ele é uma criação da Sarah, como se fosse a coisa perfeita para ela. Então, esse novo Jareth, a nova personificação dele, teria que ser uma coisa perfeita para a filha da Sarah também. E, em teoria, é interessante. É uma ideia interessante, mas o problema é como eles vão fazer isso. Qual vai ser os elementos de Jareth que vão continuar nesse novo personagem, e quantos outros personagens. E qual vai ser a história? Vai ser uma recontação linha por linha do antigo? Ela também vai ter um irmão? Ela também vai ter que salvar o irmão no labirinto? Aí é que tá o problema de você tentar fazer uma sequência, mas no final acabar fazendo um remake. É disso que eu tenho medo. É disso que eu tenho muito medo, de que não saia uma coisa tão boa. No entanto,
A minha esperança é que pelo menos algum merchandise venha pra gente. É a única coisa que realmente me dá esperança. É de ver boneco do Jeff antigo, da Sarah, a figura articulada e tal, camisa e etc. É isso que realmente me dá um pouquinho de alívio de saber que eles vão fazer remake e me tira um pouco do medo. Mas ainda assim, tem muita ideia interessante que pode ser trabalhada aí. Muita mesmo. E eu espero que o Brian Hanson tenha a cabeça no lugar dele. E se bobear, talvez ele até retorne como Hoggle. Que seria muito, muito da hora também. E outra, meu outro medo é deles usarem efeitos recentes. Usar mais CG, usar mais tela verde. Se eles fizerem isso, o que eu espero que não façam, aí vai ser uma verdadeira traição ao filme antigo, ao filme original, porque ele era praticamente todo feito de efeito prático. Até a cena dos Fires, que é, de certo ponto, dispensável, mas ela é impressionante tecnicamente, por não usar CG, usar outro tipo de técnica, que é, de certa forma, digital, mas ainda assim, são as coisas reais e tal. E é só por um momento. O resto tudinho é real, é o que dá mais graça ao filme. Outra coisa também que eu queria fazer é fazer uma espécie de mini resenha agora. Eu tô assistindo agora Full House, né? Eu acho que no português é 13 demais. Eu tô assistindo mais porque uma amiga minha, ela começou a assistir no SBT e aí ela queria assistir na ordem e tal. Eu vou baixar pra ti com legenda. Porque eu tenho que baixar a legenda da segunda temporada, mas enfim. Eu esqueci de baixar, mas enfim, eu divago. E eu comecei a assistir também porque, eu tô baixando um torrent. Seria idiotice eu não assistir. É uma série legal. A série conta sobre um pai de família que tem 3 filhas. Que uma é bebezinha ainda, a outra tem 5 anos, se eu não me engano, a outra mais velha tem 8. E a esposa dele falece e ele chama o amigo dele, um amigo de infância ou de colégio, não tenho certeza, e o cunhado dele para ajudar a cuidar das meninas. E a partir daí é o cotidiano deles, com uma outra piada. As piadas em si, elas não são exatamente engraçadas, elas são mais bobinhas, mas não é exatamente aquele estilo Chaves de bobinho que você de alguma forma acaba rindo. Magia. Chaves é magia, mas ok. A melhor forma que eu consigo descrever isso é como o nosso Nostalgia Critic já descreveu na resenha de Full House. É que são quadros. A série toda é feita de quadros, aqueles quadros que você coloca na estante da sala, que tem recordações bonitinhas e perfeitinhas. São momentos mais ou menos assim, são momentos difíceis, tem alguns momentos que são difíceis, como as filhas dele terem que aceitar o pai delas namorando de novo. É complicado para elas entenderem, e eles ainda sentem a mãe delas e tal. Ele também sente falta da esposa, todo mundo sente falta dela, enfim. Tem momentos que são difíceis, mas eles não são tratados da forma mais dramática possível. Não é esse o intuito. Full House, ele é uma série que é muito segura. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer ali. Quando tem alguma coisa mais exagerada, você dá um risinho, é divertido, sai um pouco da rotina, mas não é muito. Pode ser que alguns achem que isso seja monótono demais. Eu totalmente entendo, eu compreendo perfeitamente. É um pouco monótono na prática. Mas tem uma sinceridade assim, na atuação deles, tem a forma como eles se relacionam entre si é muito divertida, mas é quase efeito Chaves, é uma coisa tão bobinha, mas tão segura, mas você continua assistindo ali de boa. Claro, não tanto quanto Chaves, porque Chaves realmente pra gente, pro Brasil, ele realmente tem um significado muito maior. E o roteiro era mais bem acabado, mais bem escrito do que Full House, óbvio. Mas eu vejo mais assim. É legal você ver aquelas séries com personagens complexos, com personagens
extremamente carismáticos, com grandes momentos de ação, com grandes piadas, com grandes quiprocós, como Kenan e Kel. Kenan e Kel é muito bom, muito bem articulado como as coisas acontecem, os mal entendidos acontecem. Embora também seja uma série mediana, mas o legal de Full House é que ele é relaxante. A palavra realmente que eu descreveria Full House é seguro e relaxante. Por quê? Nesse tempo que eu venho assistindo, eu tenho feito o seguinte, eu tenho tido um dia que eu não dormi bem, e esse semestre eu dormi horrivelmente ruim, de verdade. As aulas na faculdade, a maior parte foi horrível, foi um pé no saco, a maioria. Mas não por causa das aulas em si, mas eram outros fatores pessoais que estavam me afetando. E que eu chegava no final do dia, era tipo meia-noite, mais ou menos, eu botava lá meu tradicional leite com cereal e ia assistir Full House, só pra relaxar. É aquele tipo de coisa que realmente eu não sei explicar muito bem, mas Full House me acalma. É tipo, eu tive um dia complicado, eu tive problemas, mas aí eu vou pegar uma tigelinha, vou comer meu cerealzinho com leite e vou assistir uma história rasa, uma história com personagens relativamente carismáticos, com piadas medianas, mas que o outro me faz rir. Tem uma bebezinha fofinha que dá vontade de apertar a bochecha. E minha mente, sabe, ela se acalma, ela fica confortável naquilo. A gente valoriza muito aquelas séries que tem personagens complexos, que tem muitos significados. Eu acabei de fazer isso com o Labirinto. O Labirinto tem 20 interpretações diferentes. Não, ok. Mágico de Oz tem 20 interpretações diferentes, mas o Labirinto meio que tenta emular Mágico de Oz, Contos de Fada, enfim. É interessante, é legal, é bom. Mas às vezes você não quer isso. Você não quer ver personagens complexos. Você não quer ver tramas grandiosas. Você não quer ver épicas batalhas de exércitos, do bem contra o mal. Você só quer relaxar. Você só quer ver uma história levemente construída, com personagens levemente carismáticos, só para dar aquela desacelerada do dia. Eu não sei se eu recomendaria Full House para todo mundo. Eu tô acabando a primeira temporada agora, desde o começo do ano. Mas certamente eu recomendaria você dar uma olhada. Se você estivesse num momento desse de estresse, um momento não de estresse muito grande, é claro, mas se você quiser só relaxar, se você quiser só ter um bom tempo, não querer rir muito, mas ainda assim acompanhar alguma coisa relativamente interessante e previsível, porque previsibilidade em entretenimento nos dá conforto e segurança, é um dos segredos do Chaves. Eu definitivamente recomendaria Full House. Então, vou encerrando por aqui. Eu não sei se foi curto, não sei se foi longo, mas eu também não sei quantas vezes eu vou fazer isso. É uma coisinha de teste que eu vou fazendo aqui. Então, até a próxima vez. Até eu tenho certeza que vai sair uma resenha nessa semana, talvez. E eu acho que é isso. Se cuidem.